Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 55 do módulo 14, Jupyter Widgets. E agora, como eu havia prometido na aula passada, a gente vai melhorar o que a gente fez na aula passada, que era um componente que permitia a gente selecionar elementos de uma certa coluna de um data frame, de uma tabela de dados, tá? Se você não viu a aula passada, vale a pena dar uma olhada. Vai aparecer um card aqui em cima, apareça card, dá uma olhadinha lá no card. Essa aula é bem legal, tá, pessoal? E a gente vai dar continuidade a partir do conteúdo dessa aula, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho, pessoal. O que que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é o conteúdo da aula passada. Então, a gente finalizou aqui, ó, com esse componente, tá? E aí o que acontece? É um componente que eu consigo, por exemplo, para essa coluna do ano, selecionar quais valores eu quero enxergar. Eu consigo filtrar, basicamente, o que eu quero enxergar da tabela, tá? Qual que é o problema aqui? Qual é o problema não? Na verdade, o que que a gente gostaria de fazer? Bom, será que não dá para fazer outro componente, só que para outra coluna e colocar do lado, por exemplo? Bom, para fazer isso, a gente pode aproveitar o que a gente já desenvolveu, só que isso aqui não é escalável. Eu não consigo fazer vários componentes próximos ou muito próximos desse aqui desse jeito. Vai virar uma bagunça o nosso programa. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um conceito que é dado aqui a página do nosso curso, que está na descrição do vídeo também, tá? Lembrando aí que os códigos também estão na descrição do vídeo. Então, a gente está aqui no módulo 14, módulo 13. No módulo 12, eu coloco conceitos de programação orientada a objetos em Python. Então, a gente vai usar esses conceitos desse módulo aqui para poder construir algo que eu consigo construir um projeto mais robusto, tá? Então, a primeira coisa importante, pessoal, é o seguinte. Eu vou aproveitar aqui esse data frame, tá? Então, aqui eu vou ter o DF carregado. Só que, dado que o DF está carregado, eu gostaria de ter algo mais estruturado. Em particular, o que que a gente vai usar de conceito lá de programação orientada a objetos, pessoal? A gente vai utilizar classes, tá? Então, esse código aqui, o que que eu quero fazer com ele? Eu quero deixar ele mais geral para que eu possa criar novos objetos, novos componentes, a partir de um novo tipo, uma classe que a gente chama, tá? Então, vamos fazer o seguinte: como é que a gente faz para criar classe em Python? Então, aqui eu vou começar a criar minha classe dropdown, tá? Então, eu vou criar um novo tipo chamado dropdown, tá certo? E esse novo tipo, como é que ele vai ser? Primeiro, eu vou ter um conceito importante, que é o conceito de variável static, tá? Então, o que é uma variável estática? Variável estática é aquela que tem escopo de classe, ou seja, qualquer objeto que seja criado naquela classe vai conseguir enxergar aquela variável, tá? Então aqui eu vou criar um conceito de variável estática aqui, vou usar o conceito de variável estática, porque eu vou ter uma área comum para mostrar os resultados. Então imagina que eu tenho 10 componentes. Se cada componente tiver uma área para mostrar resultado, isso não vai dar certo. Então, veja que quando eu crio um novo componente ou um novo objeto da classe, eu vou compartilhar o resultado da ação desse componente num, num campo estático aqui, tá? Que é isso aqui. Esse output area é um campo estático. O que é um campo estático? Ele é compartilhado com todos os objetos dessa classe. Dropdown, tá? A outra coisa importante, pessoal, que eu vou precisar também é de uma lista de objetos que já foram criados. Então, eu vou criar uma lista de objetos widgets que foram criados, porque aí o que acontece? Toda vez que eu criar um novo objeto, eu vou guardando essa informação. Eu vou falar, olha, quais foram os objetos que foram criados? E consigo recuperar essa informação. Isso vai ser importante para mais para frente, vai ficar mais claro o porquê, tá? Outra coisa importante da classe, pessoal, é que eu preciso de um construtor. O que é o construtor? Toda vez que você manda construir um objeto de classe, uma variável daquele tipo, do tipo dropdown, por exemplo, tá? Eu vou precisar dizer quais são os parâmetros que você vai fornecer. E no nosso caso, a gente vai fornecer um data frame, tá? Só que não é uma parte do data frame que é a coluna, que é o que contém os valores, tá? Então, eu vou armazenar isso aqui, já é importante, porque toda vez que eu criar um objeto novo da classe, eu vou, então,
precisar do quê? Eu vou precisar guardar num campo self o componente defcall, tá? Então é a coluna, né? Os valores da coluna que foram passados, tá? Eu vou precisar também df dpdown. O que é esse dpdown, pessoal? Na verdade, é o componente que eu estou criando, tá? Então, toda vez que eu chamo um construtor, eu vou criar esse componente, que era o que eu fazia aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, widgets dropdown, tá? Então, esse carinha daqui vai estar para cá. Então, eu estou criando o componente propriamente dito, visualmente falando, né? Só que aí você tem que tomar cuidado, pessoal, porque aqui é df cool, tá? Então, df call, tá? Legal. Então, é um componente dropdown. Eu também vou colocar que esse negócio que eu estou fazendo aqui, esse novo componente que eu estou criando, ele vai ter, vai ter um observe, né? Porque ele é do tipo widgets, então ele tem um observe. Vamos colocar aqui observe, tá? Então, vamos colocar aqui observe self drop down. Então é um drop down. Aí você tem que tomar cuidado, pessoal, que aqui a gente vai tirar o here, vai virar só event handler. E essa função aqui eu vou especificar já dentro da classe, tá? É uma função que vai ser definida dentro da classe, essa self dropdown. A gente já vai definir ela. E para finalizar, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, ó, quando você quer acessar esses campos de classe aqui, esses campos estáticos que tem escopo de classe, eu vou botar dropdown, ponto. Quando eu falo que tem escopo de classe, qualquer objeto consegue acessar esses campos, tá, pessoal? Ele é acessível por qualquer objeto da classe. Então aqui, ó, pronto, append. Então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, pessoal? Eu configurei aqui, eu fiz a configuração do self.dpdown, que é, na verdade, o componente visual, e coloquei também, associei a esse componente visual uma questão de tratamento de evento, né? E coloquei aqui dentro da minha lista, atualizei minha lista, que tem o escopo de classe, que é uma variável estática, né? Está atualizado aqui ao chamar o construtor, tá? E aí, obviamente, o que vai ser o escopo de classe agora? São as funções que são utilizadas pela classe ou podem ser utilizadas pelos objetos da classe. Então, a primeira aqui que a gente vai ter, que a gente tem que ter, não tem como escapar, essa Unique Sorted Values plus all. Isso aqui está mantido, tá? Só que aqui no caso, eu vou deixar aqui, que é uma string, né? Porque antes era uma variável que tinha uma string, não precisa. Tá. E aí, o que está faltando agora? Bom, eu já configurei aqui. E aqui eu vou botar esse aqui. Ele vai ser. Ele vai ser o tratamento. Faz o tratamento de evento, né? Conforme você aciona o componente. Aqui você tem que tomar cuidado, pessoal, que como eu estou lidando com classe, eu tenho que sempre passar o self. O que é o self? É o objeto que está chamando aquele método, tá? Então aqui self também. Self. Pronto, sempre entra como o primeiro parâmetro da chamada do nosso método aqui, da nossa funçãozinha aqui, tá? Bom, aí o que acontece? Aqui, ó, tá vendo? Era output year, não tem mais output. O que tem aqui, ó? Output area, tá? Aí você fala que, mas aqui eu ponho self. Não, porque esse cara tem escopo de classe, ele é estático. Então, quando é estático, eu uso o nome da classe, ó, nome da classe, para fazer referência a ele, para chamar ele, né? Dropdown, ponto, nome do campo da classe, e aí o nome da funçãozinha que eu quero acionar para esse cara aqui, para esse campo aqui, tá? Legal. Aí o que acontece aqui, obviamente, eu vou ter que chamar não output here, vou botar o dropdown output area, tá? E aqui, change new, aqui também é uma string, né? Que ele vai verificar se tá igual a all, tá certo? O que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Eu não tenho mais df, na verdade, aqui, né? Você tem que tomar cuidado
porque você vai ter que utilizar o self def cool, tá? Self def cool, tá? O ideal, na verdade, pessoal, seria que o problema é que eu precisaria do df também, né? Então, aqui eu vou manter o df, é uma pequena coisa que a gente poderia deixar, mas eu acho que seria interessante a gente guardar o df também, para ele poder fazer a pesquisa, né? Então eu vou passar aqui, eu vou colocar df, self df, igual a df. Poderia guardar, tá? O problema é que, na verdade, isso aqui, pessoal, ficaria muito caro, né? Se você, para cada objeto, for criar uma cópia do dado original, vai ficar gigante isso aqui, vai gastar muita memória. O ideal seria colocar isso num campo estático e inicializar aqui, em algum momento, tá? O conteúdo dele. Mas eu vou deixar mais simples aqui, só o df cool, e o df ele já sabe quem é, ele já tem aqui, tá? Só o df cool que é escopo de objeto da classe, por quê? Porque pode variar. O DF é igual para todo mundo, então uma solução bem simples é deixar só DF aqui, você tem que ter definido o DF antes. E aí ele sabe quem que é DF, tá? Eu estou colocando aqui uma opção do ponto de vista assim mais didático, mas que talvez aí do ponto de vista de projeto poderia levar a alguns problemas, tá? Mas por hora é suficiente, vamos falar assim, tá? Df display. Então aqui eu vou fazer um método estático, pessoal, que é um método que, assim como eu tenho campos estáticos, ou seja, que são compartilhados por todos os objetos, e ele não cria uma nova cópia cada vez que você cria um objeto novo, eu também tenho métodos que são estáticos, ou seja, é comum a todos os objetos, tá? E o que que é esse display? Ele é compartilhado com todos, tá? Esse método estático, ele display, o que que ele vai fazer? Ele vai ter uma variável wh, que é widgets.hbox, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar as listas. Então o que que ele vai fazer? Esse hbox, pessoal, eu posso passar uma lista de widgets, ou seja, se eu tiver uma série de componentes, eu passo e ele vai colocar isso dentro de um horizontal box, né? Hbox. E eu mando mostrar então quem? Essa variável, que tem uma lista de componentes, então ele organiza os componentes em forma horizontal. E depois eu dou o display do dropdown ponto, output area, que é esse carinha aqui, ó. Então ele quer acessar o quê? Ele quer acessar a área que é comum a todo mundo para fazer o desenho, tá? Então ele vai mostrar o conteúdo vai mostrar o conteúdo que está nessa área que foi atualizado dentro do Event Handler, tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês como é que você pode criar um componente. Basta você fazer dropdown def here. Aí eu vou criar agora um dp2 dropdown market, tá? E eu vou criar aqui um outro componente. Então eu estou criando para mercado, quarter, semestre ali, né? Trimestre, enfim. Não, é isso. Então, e aí o que que eu faço agora? Eu poderia vir aqui, ó, dop 2 display dop, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, pessoal, como esse método é estático, eu vou ver se esse aqui funciona, vamos mostrar esse. Ele está reclamando aqui que é unique sorted values plus all não está definida. Ah, sim, é porque tem que ser self, né? Self. Quando você vai chamar um método da própria classe, tem que usar self, certo? Uh, list widgets is not defined. Self também aqui. Faltou o self. Pronto.
Na verdade, como ele é escopo de classe, né, pessoal, tem que ser drop-down. Então aqui tem que botar o drop-down. Se fosse um, é, um list with gets para cada objeto, ok, mas como ele é campo estático, não. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui 2002. Olha lá, ó. Aí vem aqui a Áustria, tá? Ó, então ele selecionou 2002, Áustria, April, June. April, June, ó lá, beleza. Maravilha, ó. Então agora, não, eu falo assim. Pera aí. Vocês estão vendo que tem um errinho aqui, pessoal? Ele botou 2004, mas olha só o que acontece aqui. Ele tirou o Áustria, ó. Tá vendo? Tem um pequeno problema aqui, na verdade, né, pessoal? Esse pequeno problema é que o que acontece? Essa nossa função do Event Handler, ela está simplificada. Ela não pode ser desse jeito. Por quê? Porque, veja, aqui ela foi criada para só olhar um critério. Ela só olha o critério que foi atualizado aqui. Ela não olha os valores que estão nos outros componentes. Então, por exemplo, ele pegou o que está mais atual, que é o 2004, e para os outros ele botou all. Tá tudo all. Não tem April, June e tal. Então, se eu ver aqui April, June, por exemplo, eu vou botar January, March. Beleza, mas olha só, ele pegou todos os anos e não pegou só a Áustria. Então, isso aqui é um problema que a gente vai ter que tratar na lógica do drop-down Event Handler, tá? E isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, não é muito complicado, mas vai ficar muito longo para um vídeo só. E a gente já fez bastante coisa interessante aqui, com muito conceito. Então eu vou deixar. Lembra que na descrição do vídeo vai ter esse código. Analisa isso bem antes de passar para o próximo vídeo, porque você vai ter que ter entendido bem o que está aqui para você poder ir bem no próximo vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E para a próxima aula, então, pessoal, a gente tem essa missão aí de como tratar, de como lidar essa questão de, olha, eu selecionei para um componente um valor, agora o outro componente tem outro valor selecionado, eu quero olhar, fazer uma pesquisa, digamos assim, para só mostrar o que está em cada componente, o que está marcado em cada componente, certo? Então, na próxima aula, a gente vai mostrar como é que a gente pode corrigir o programa para que isso seja feito, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau.